Quando a gente pede sabedoria a Deus, e a Bíblia diz que a gente pode pedir que Deus dá sabedoria, o que vai acontecer com a gente? Deus vai colocar um monte de situações difíceis para a gente praticar a nossa sabedoria, não é verdade? A gente conversou um pouco sobre simbiose aqui, foi a série anterior a essa. O que Deus faz quando a gente pede a Ele mais comunhão, mais amor? Coloca algumas pessoas um pouco difíceis do nosso lado, justamente para a gente exercer o acolhimento, exercer o perdão. Não é isso? Então, quando a gente conversa sobre sofrimento e como é que a gente pode lidar com o sofrimento na espiritualidade cristã, o que Deus vai fazer? Engraçado, né? Talvez por isso. Eu acho que, era melhor a gente ter pulado essa série, né? Não vamos conversar sobre sofrimento, não vamos pedir a Deus, para ajudar a gente no sofrimento, porque aí Ele vai realmente ensinar a gente como é que se lida com o sofrimento. E como é que a gente vai aprender a lidar com o sofrimento? No deserto. Não tem como a gente aprender sobre sofrimento se não for no deserto, se não for em sofrimento. Então, a gente estava até brincando aqui que o Mauro chegou com um pouquinho de dor aí no pescoço. O Tiago aqui também chegou e tentou continuar aqui com a gente, mas teve que ir para o hospital. Muita gente tendo uma semana muito complicada. Eu, particularmente, tive uma semana complicada e é Deus ensinando para a gente como é que a gente lida com o sofrimento. Então, a gente pede e Deus dá. A gente pede e Deus dá. Então, o desafio é que a gente fale da nossa experiência. E eu já quero, desde já, incentivar você a procurar um pequeno grupo. Porque nós conversamos aqui e você está aí apenas ouvindo o que eu estou dizendo. Isso pode provocar algumas coisas dentro de você, algumas reações, algumas dúvidas, coisas boas, outras nem tanto, às vezes é um incômodo que você tem. E qual é o lugar que você tem para compartilhar isso com o seu irmão? Isso que você ouviu virá realmente vida dentro de você. Ter a prática disso que a gente aprendeu. É nos pequenos grupos. É nos pequenos grupos que a gente tem a oportunidade de falar, de ser ouvido, de compartilhar do nosso próprio sofrimento, de ter alguém que nos acolhe no meio do sofrimento. É da mesma forma que a gente se identifica com o salmista, à medida que ele vai narrando o seu próprio sofrimento e como Deus foi bom para com ele. Dessa mesma forma, a gente também se identifica não com os salmos, mas com as palavras dos irmãos que estão conosco na reunião. É igualmente abençoador. Tão abençoador quanto está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, também é importante ouvir a palavra do irmão e ter o seu próprio, a sua própria lugar de colocar as suas inseguranças, as suas dúvidas, as suas incertezas, a sua crise de fé que o sofrimento provoca dentro de nós. Então eu quero muito incentivar a você a procurar um pequeno grupo. Nós temos 6 pequenos grupos aqui na igreja, cada um num bairro diferente. Você pode procurar aquele que for mais perto e mais conveniente para você. No boletim nós temos aí todos os lugares e um contato para você procurar. Depois você pode procurar um dos facilitadores e frequentar um pequeno grupo. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a injustiça. Como é que a gente aprende a sobreviver no meio da injustiça. Quando eu estou falando em injustiça, eu não quero minimizar o fato da injustiça para apenas casos pontuais, como alguém está me perseguindo no trabalho, existe uma mentira rolando a meu respeito, alguém me caluniou em tal lugar, estão cometendo uma injustiça contra mim. Isso é importante, sim, é importante a gente saber lidar com isso, sim, sem dúvida. Mas eu queria aprofundar um pouco mais essa questão da injustiça. Eu queria falar, na verdade, de uma vida que muitas vezes nos parece injusta. A vida nos parece injusta. O que eu estou querendo dizer com isso? E como é que a injustiça se relaciona com o sofrimento? Primeiro, veja só, nem todo sofrimento
que eu e você passamos, ou que os homens de maneira geral passam, o ser humano passa, é injustiça. Veja só, por exemplo, algumas figuras aqui. Fernandinho Beiramar, nós temos ali o casal Nardoni lá, nós temos o Hitler. Será que se essas pessoas aí, se a gente visse essas pessoas sofrendo, de alguma forma isso ia causar algum tipo de sofrimento para a gente? Ou isso ia causar algum tipo de incômodo para mim e para você? Quando os maus sofrem, isso não nos causa de maneira nenhuma espanto. Os maus têm que sofrer. Essa é a nossa mentalidade. Os maus precisam sofrer. Isso não é injustiça. O sofrimento do mal não é injustiça. No entanto, toda injustiça é sofrimento. Toda vez que a gente vê alguém bom, quando o justo sofre, aí sim, nós ficamos indignados. Isso provoca alguma coisa dentro da gente. Veja só algumas imagens aqui. Nós temos uma criança morrendo de fome. Uma criança, um justo, um inocente, sofrendo. Isso provoca, a gente diz assim, nossa, que injustiça social. Isso provoca em nós, uma imagem dessa provoca em nós algum tipo de indignação. Nós temos aqui o Chico Mendes, morreu, assassinato, considerado aí um mártir brasileiro por defender a Amazônia. Quando a gente vê um caso desse de assassinato, a gente fala, que injustiça. O cara que estava lutando pela Amazônia. Injustiça, sofrimento. Nós temos aí a questão da educação, muita gente se envolvendo com isso, porque a gente identifica, ora, professores que deveriam ser a profissão mais valorizada, né, que nós poderíamos ter ou poderia existir, sofrendo condições de trabalho assim, precárias. A gente vê, nossa, que injustiça. E a gente se envolve nessa causa. Até aqueles que não são professores vão para a rua e vão defender a causa dos professores. Por quê? Quando um justo sofre, aí sim, nós ficamos indignados. Por isso, nem todo sofrimento é injustiça, mas toda injustiça provoca em nós algum tipo de sofrimento. Veja só, tem esse cara chamado Larry Crabb, ele é um psicólogo, crente, e ele escreveu esse livro chamado Chega de Regras. Veja só o que ele diz sobre essa questão da vida injusta ou das nossas expectativas com relação à vida. Veja só o que ele diz. A maioria dos frequentadores de igreja vive uma versão religiosa do antigo caminho, mais ou menos assim: se quiser bons filhos, deve educá-los de acordo com os princípios cristãos. Se quiser um bom casamento, procure conhecer o modelo bíblico para o casamento e procure segui-lo ao máximo. Se quiser que Deus abençoe o seu ministério, siga princípios piedosos da liderança. Se você quer ser emocionalmente saudável, pratique a disciplina espiritual e confie a Jesus as suas necessidades. Se quiser ter amigos íntimos, aprenda a aceitar a si mesmo como um ser vulnerável, autêntico e perdoador. E ele prossegue dizendo o seguinte: as pessoas que vivem de acordo com o antigo caminho, esse que ele acabou de mencionar, creem na lei da linearidade. Uma lei que declara que existe um A que leva ao B, que você quer. Calcule A, faça o que manda e terá a vida que deseja. A pressão está ligada. Essa é a lei da linearidade. Existe um A, existe um B, o A leva ao B. Faça o A que você vai conseguir o B. Quer ter bons filhos? Eduque no caminho do Senhor. Quer ter um ministério frutífero? Então, faça tudo conforme como Cristo manda. E por aí vai. Só que ele continua dizendo o seguinte: os que vivem no novo caminho, e é o caminho que ele vai defender nesse livro dele, creem na lei da liberdade. Eles se aproximam como estão.
não se banham antes de chegar a Deus. Vão a Deus para se banhar nele. Eles vivem para o desejo mais sincero do seu coração, conhecer a Deus e satisfazer-se nele. Não vivem para uma vida melhor nesse mundo. Quando a vida aqui é difícil, quando as coisas desmoronam, revelam mais claramente quem são. Os cidadãos de outro mundo são cidadãos de outro mundo que desejam mais o que está do outro lado que este mundo não pode oferecer. Ele vai falar de um outro tipo de lei, de um outro tipo de maneira de viver cristã, que não tem a ver com causa e consequência. A vida, gente, não é só porque o Lério Krebs falou, mas se a gente olhar para a nossa própria vida, para a nossa própria experiência, quantas vezes nós plantamos uma coisa e semeamos outra? Quantas vezes e quantas histórias a gente ouve de pais piedosos que educaram seus filhos no caminho do Senhor, mas quando chegou a uma idade da adolescência ou quando se tornou adulto, se desviou, não está mais no caminho do Senhor. O que aconteceu? A lei da linearidade, ela nem sempre funciona. Nem sempre funciona. A vida não é uma questão de causa e efeito. Isso nos leva a uma consequência e uma conclusão lógica, que a gente não precisava vir aqui para aprender isso. Coisas boas acontecem a pessoas ruins. Você não concorda comigo? É só olhar para a vida. Coisas boas não acontecem às pessoas ruins. Tem gente que não merece, mas está lá, feliz da vida, acontecendo coisas boas na vida dela. E o contrário também. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Quantas vezes a gente não chegou para Deus, ou chegou para a vida, vamos dizer assim, diz, olha, o que eu fiz para merecer isso? Taquei pedra na cruz. O que eu fiz? Eu sou uma pessoa boa, procuro seguir os caminhos do Senhor, e mesmo assim está acontecendo isso comigo. Por quê? Por quê? A vida não é justa. E veja só como isso gera crise de fé dentro da gente. Veja só o que esse poeta aqui, britânico, falou. A virtude na aflição e o vício no triunfo tornam os homens ateus. Ele está dizendo aqui que a dificuldade dos homens acreditar em Deus é justamente quando a gente encontra pessoas virtuosas sofrendo na aflição e pessoas viciadas, pecadoras, injustas, tendo triunfo, tendo vitória, tendo prosperidade. É isso que faz dos homens ateus. É isso que ele está dizendo aqui. Em Eclesiastes, a gente encontra mais ou menos a mesma coisa. Veja só, há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem e os ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. E se você pensar um pouquinho, a gente concorda com Salomão. Não faz sentido. Não faz sentido o justo receber aquilo que o ímpio estava merecendo. E não faz sentido um ímpio merecer, o ímpio receber o que o justo merecia. A vida, nesse caso, não faz sentido. A vida é injusta, muitas vezes. Eu queria conversar com vocês sobre o Salmo 73. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós não vamos projetar aqui. Então, nós temos, se você não tem a Bíblia, é só você fazer um sinalzinho aqui, que você vai receber uma Bíblia. É importante que você tenha ela em mãos e deixe o seu texto aí aberto no Salmo 73. Durante todo esse tempo que nós vamos estar conversando aqui, nós vamos voltar a esse salmo aqui algumas vezes. Salmo 73. Esse é um salmo que fala sobre essa vida injusta. O salmista chegou a essa conclusão: a vida não é justa. E o salmista viveu uma crise por conta disso. E nós vamos identificar essa mesma crise, a mesma crise que nós temos quando nos deparamos com essa verdade de uma vida injusta, nós vamos encontrar aqui no salmista também.
Salmo 73. Eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam para si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e que você mesmo fizesse uma oração agora. Normalmente, nós que estamos aqui na frente fazemos as orações, mas eu queria que você, aí onde você está, você e Deus, fizesse essa oração, para que Deus falasse ao seu coração a partir das Escrituras. Pai, nós contamos com a ação do Teu Espírito Santo, que é quem ilumina a nossa mente e nos faz entender a vida através da Tua Palavra. Por isso, desvenda os nossos olhos para que nós possamos ter olhos espirituais para ver a nossa própria vida. No nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um salmo que está dentro da categoria que junta as duas últimas mensagens. A primeira mensagem, se você lembra, era um salmo de lamento. A segunda mensagem era um salmo sapiencial. Esse salmo aqui é as duas coisas. É um salmo de lamento, mas ele tem características também de um salmo sapiencial. Ele é o primeiro livro do terceiro livro de Salmos. Salmo é dividido em 5 livros e esse é o terceiro livro. Esse é o início do terceiro livro. Esse terceiro livro é todo ele a composição não de Davi, mas de Asaf. É um outro músico também que compunha como Davi. E
ele escreveu todos esses salmos do livro 3 de Salmos aqui, de Asaf. Então nós estamos lendo aqui, estudando um salmo de Asaf. O tema desse salmo é justamente esse que a gente vem falando aqui. O salmista chegou a essa conclusão de que a vida é injusta, porque ele olhou para a prosperidade dos ímpios. Esse é o tema número 1, é o tema central aqui desse salmo, o Salmo 73. Diante desse sofrimento que é causado pela injustiça, então, o salmista faz duas coisas. Primeiro, ele faz uma confissão. A primeira metade aí do salmo é uma confissão dele. Ele diz aí no versículo 2, os meus pés quase tropeçaram. Na verdade, ele confessa uma grande dúvida que rondou a cabeça dele. Depois ele faz, então, uma grande descoberta. No meio dessa dúvida, ele descobre algumas coisas. Diz aí no versículo 1, que o versículo 1 serve como um grande título do Salmo. Ele vai dizer assim, certamente Deus é bom. Essa é a descoberta que o salmista faz. Tem a ver com uma confiança que ele então desenvolve em Deus. Ele tem uma grande dúvida em mente, mas ele termina a segunda metade do salmo com uma grande confiança. Veja só essa frase aqui de Dostoiévski. Não é como criança que eu confio em Cristo e o confesso. O meu hosana, que quer dizer salva-me, é fruto de uma fornalha de dúvidas. Às vezes a gente tem em mente, pensa que a dúvida e a confiança são inimigas e que nunca podem conviver. Esse salmo nos mostra o contrário. Na verdade, dizer que confia no Senhor não nos livra, em hipótese nenhuma, de dúvidas na nossa mente. Aliás, se você já pegou o seu boletim, nós temos uma indicação de um livro aí, que é Como Lidar com a Dúvida, e depois você veja, nós temos esse livro ali depois para vender. É interessante como nós podemos lidar com a dúvida, mesmo no meio de confiança e fé. A fé não exclui muitas vezes a dúvida no meio do caminho, no meio da jornada da nossa vida. Isso faz parte do amadurecimento de uma fé sadia. Primeiro, então, nós vamos falar sobre essa primeira metade aqui, a confissão. O salmista fala assim, eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Versículo 3, ele disse isso. Ele assume o pecado, ele fala assim, olha, eu quase tive. Não, ele fala assim, eu tive. Eu desenvolvi isso. A inveja estava dentro de mim. Ele assume o seu pecado. No entanto, veja que interessante. Logo antes ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase escorregaram ou tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Parece contraditório. Ué, ele teve ou ele quase teve? Veja que as duas coisas caminham juntas. Enquanto ele assume o seu pecado, ele não chegou a abandonar a sua fé. A dúvida, muitas vezes a inveja, os sentimentos que se misturam dentro da gente, no meio do sofrimento, isso não quer dizer que nós estejamos perdendo a fé ou que nós abandonamos a fé. Isso faz parte do crescimento. O salmista disse assim, eu tive inveja mesmo, mas olha, eu não cheguei a perder a fé. Quase perdi. Foi uma crise na minha fé. Olha, eu fiquei por pouco, eu sofri muito, eu tive dúvidas, mas eu não perdi a minha fé. Eu ainda continuei de pé. Por pouco não escorreguei. Qual foi o motivo dessa sua crise? Por que ele abre o salmo falando assim, que teve inveja dos arrogantes, que quase então ele cai, quase ele tropeça? Qual é o motivo, o grande motivo dessa crise de fé? São dois. Primeiro, ele viu que as coisas boas acontecem aos ímpios. Coisas boas acontecem com pessoas más. O salmista, então, nessa primeira parte, ele desenvolve um olhar para fora, para os outros. Ele enxerga o mundo, ele enxerga objetivamente o que está acontecendo na vida dos outros.
Ele enxerga então essa prosperidade. Versículo 4 e 5, ele diz assim: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Prosperidade. E a prosperidade aqui, o sentido, o Clinton já falou isso anteriormente aqui nas outras mensagens, a prosperidade não tem só o sentido, como hoje se prega muito por aí, de ter dinheiro, de ter o carro do ano. Não, não é isso. Mas é uma vida próspera. Aqui envolve saúde, envolve sofrimento, fardos e etc. É uma vida toda de prosperidade. Tudo dá certo para eles. Tudo dá certo. No entanto, a prosperidade não está vinculada aqui ao justo, mas ao ímpio, à maldade. Veja só como ele caracteriza essas pessoas que estão prósperas. Por isso o orgulho lhes serve de colar, se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, sua mente transbordam maquinações, eles zombam, falam com más intenções, sua arrogância ameaça com opressão. São essas pessoas aqui que estão alcançando a prosperidade. E ele enxerga isso objetivamente na vida dos outros. E ele fala: não é possível. A sua fé começa a entrar em crise. Ele começa a ter dúvidas. E veja só uma descrição importante que ele coloca aqui no versículo 9 a respeito desses ímpios. Com a boca, eles arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Sabe o que isso mostra a respeito dos ímpios? Que na verdade eles não enxergam nada, nem nos céus nem na terra, além de si mesmo. Nem mesmo Deus. Aliás, eles enxergam Deus sim, mas quando eles se olham no espelho. Quando eles se olham no espelho, eles enxergam um Deus. Eles se acham Deus. E até perguntam assim: que Deus é esse que você está falando? Ele não me impede de fazer nada que eu pretendo. Ele, na verdade, nem sabe o que eu estou fazendo aqui. Ele ignora completamente a existência do Deus judaico aqui no caso. O Deus de Israel. Eles acham que são Deus. Eles assumem o lugar de Deus. O grande mal desses ímpios é o egoísmo. Eles não conseguem enxergar nada além do seu próprio ego, além de si mesmo. Mas a confissão do salmista não para aqui. Ele enxerga uma outra coisa, além das coisas boas que acontecem aos ímpios. Ele enxerga também que as coisas ruins acontecem aos justos. E aí já não é uma visão para fora, objetiva, mas é uma questão subjetiva de interpretação. Como é que ele pensa a respeito das coisas que ele vê? É com relação a si mesmo. Ele olha para dentro de si e chega a essa conclusão de que as coisas ruins acontecem com os justos. Ele diz assim: certamente me foi inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência. Veja a bondade que ele pretende e que ele realmente faz em sua vida. Ele manteve puro o seu coração, lavou as suas mãos na inocência, buscou seguir os caminhos, os preceitos de Deus. E o que aconteceu com quem se pretendeu fazer isso? Com Asaf, com o salmista? Sofrimento. Diz assim: pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs eu sou castigado. O esforço do salmista para viver uma vida piedosa não tinha trazido a ele nenhum tipo de evidência da aprovação divina. Se o ímpio tem todo esse sucesso na vida e não guarda os caminhos do Senhor, o salmista então se pergunta: por que eu estou seguindo os caminhos do Senhor? O que eu ganho com isso? O que eu tenho ganhado com a piedade, com todo o esforço em seguir os caminhos do Senhor? Esse aqui é o centro dessa grande crise de fé que o salmista chegou. Ele se pergunta assim: realmente vale a pena seguir os caminhos do Senhor? Vale a pena ser um homem justo? Se eu estou me esforçando e eu só ganho em troca sofrimento, e eu olho para o outro que não está nem aí para Deus, e ele consegue as coisas na vida, a vida dele só vai melhorando. O texto diz que despreocupadamente eles vão enriquecendo.
Vale a pena então seguir a Jesus? Se o que a gente ganha em troca é só sofrimento, 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 e os outros que não estão seguindo a Jesus estão melhorando de vida? Esse é o centro da crise de fé do salmista. E vamos ser sinceros, muitas vezes, isso passa pela nossa mente também. Não é possível que você ainda não tenha pensado algo assim. Se não pensou, é bom que você tenha pensado. Se não pensou, pense agora. Porque quanto mais cedo a gente passar por essa crise, mais cedo a gente sai vitorioso lá do outro lado e pode dizer, como o versículo 1 aqui, certamente Deus é bom para Israel. Qual é o grande problema dessa visão que o salmista tem a respeito de si mesmo? Dessa maneira de interpretar as coisas? O problema é que nós estamos, quando nós pensamos assim, o salmista também, com uma perspectiva pragmática da vida, acerca de si mesmo, centrada em si mesmo. A pergunta é, o que eu ganho com isso? E na fé cristã, a gente nunca pode chegar com a ênfase em nós mesmos. Na verdade, o desafio de Cristo é, abandone a sua própria vida. Morra. O desafio de Cristo é, carregue a cruz. Carregue a cruz para onde? Para o Gólgota. Para um lugar de morte. É um lugar de abandono da própria vida. Para receber uma vida melhor depois. Quem faz essa pergunta, o que eu tenho ganhado com a piedade, ou vale a pena seguir a Deus, é porque ainda está com essa mentalidade pragmática centrada em si mesmo. E sabe qual é o centro do justo que pensa dessa maneira? O centro do problema aqui do justo que pensa dessa maneira é o egoísmo. Veja que interessante. Não era esse o problema também do ímpio que prosperava? O problema do justo é o mesmo. Isso quer dizer que tanto o ímpio que prospera e o justo que sofre tem por trás de si o mesmo pecado, o egoísmo. Qual é a diferença entre o ímpio que prospera e o justo que sofre? Não é o seu pecado, o pecado é o mesmo, é o egoísmo. Todos nós já nascemos com isso dentro da gente, esse egoísmo. Desde o Éden, isso está presente dentro de nós. Um ser humano que só pensa em si, que tem a tendência de só ver o seu próprio umbigo, de não pensar em mais nada, de não saber olhar para os céus, porque só olha de cima para baixo, para as coisas, para as pessoas. Não consegue enxergar nada que está acima de si. Esse é o problema de todo homem. E a gente vê uma parábola de Jesus, lá em Lucas 15, de 11 a 32, a gente não precisa ler, porque você conhece essa parábola. A palavra que é chamada de a parábola do filho pródigo. Essa é uma história que Jesus conta acerca de 2 filhos que tinham um pai. E diz que o filho pediu a sua parte da herança do pai e saiu pela vida. E o outro ficou em casa, servindo ao pai. O filho mais velho, então, perde todo o seu dinheiro, desperdiçou todo o seu dinheiro, então ele volta arrependido para casa, o pai o acolhe, cheio de alegria, faz uma grande festa. Então o filho mais velho chega do trabalho, olha para aquela festa e diz assim, o que é isso que está acontecendo aqui? E ele então é informado pelo um dos criados da casa lá, que é o seu irmão que tinha voltado, o pai tinha feito uma grande festa, ele não quer entrar. O pai então sai de casa, vai conversar com o filho mais velho e diz, olha, tudo que eu tinha sempre foi teu. Vem para a festa. E a parábola então termina sem a gente saber se o filho mais velho entra ou não. Na verdade, a diferença aqui entre o ímpio que prospera e o justo que sofre é justamente essa, é o filho mais novo e o filho mais velho. O ímpio que prospera é aquele filho mais novo que não quer saber do pai, ele busca a sua própria autonomia. Ele então sai de casa, e sai com dinheiro, e sai bem de casa. Ele não quer saber do pai, da companhia do pai. Ele vira as costas para Deus e sai para curtir a sua própria prosperidade. O justo que sofre é o filho mais velho, que tem inveja. Como eu queria ter a coragem do meu irmão de sair também do meu pai, da casa do meu pai. Na verdade, em momento nenhum, e no final a gente vai perceber isso, que o discurso do mais velho é o mesmo.
Ele não quer saber do pai. De maneira nenhuma. Os dois filhos estavam perdidos ali. Ele fazia o que fazia por obrigação. Entendia a relação com o pai de outra maneira, que não uma relação de filho. Veja que, enquanto um busca autonomia, o outro tem inveja. Mas os dois estão recheados de egoísmo. O desafio para mim e para você, e eu gosto disso nas Escrituras, que a Escritura está recheada de narrativas abertas, de histórias que não têm fim. A história do filho pródigo é uma dessas, não tem fim. A gente não sabe se o filho mais velho entrou ou não para a festa. Essa é uma resposta que eu e você precisamos dar. Eu e você somos esse filho mais velho. Nós somos esse justo que sofre. E o convite do pai é o mesmo ainda hoje. Olha, vem para a festa. Vem curtir um novo tipo de relacionamento, que não é um relacionamento baseado no serviço, mas é um relacionamento filial, de identidade. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você é. É um outro tipo de relacionamento. O convite à festa continua valendo. E nós somos esse filho mais velho, nós somos o justo, que muitas vezes temos inveja do filho mais novo, que teve coragem de sair e de curtir a sua prosperidade. Nós olhamos para o ímpio que prospera e fazemos coro com o salmista. Tive inveja desses ímpios que prosperam. E aí ele então chega nesse centro do salmo, dizendo que ele está no meio dessa crise, e aí ele então começa a fazer uma confissão. Como é que ele chega a essa conclusão do versículo 1, que é o título do salmo, dizendo, certamente Deus é bom para Israel? Como é que ele chegou a essa conclusão? Como é que ele saiu do meio dessa crise toda e chegou a essa conclusão de que Deus é bom? Parece contraditório, mas ele vai dando algumas pistas aqui para a gente. E aí é a segunda parte do salmo, a descoberta dele. A descoberta que gerou nele confiança. Diz assim, versículo 16 e 17, quando começa a virada da sua fé. Diz assim, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que, então sempre que tiver esse até aqui na Bíblia, você presta muita atenção, que até aqui na Bíblia é muito importante. Esse é o centro do salmo. Até aqui foi dúvida, foi uma confissão, quase tropecei. Mas daqui por diante há algo novo acontecendo. O que aconteceu? Ele entrou no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Enquanto a gente não entrar no santuário do Senhor, a gente não pode compreender nada na vida. Muito menos quando ela se apresenta injusta para mim e para você. Até que a gente entre num santuário de Deus, até que a gente entre num lugar onde a nossa alma possa ser respondida, nós não vamos compreender. As coisas se tornam difíceis demais para mim. Não dá para a gente entender pelo homem natural, vamos dizer assim. Não dá para a gente entender pela ciência normal. Precisa de algo que comunique a nossa alma. E algo que comunique a nossa alma, só Deus pode fazer. É só no santuário de Deus que nós encontramos isso. É só num lugar que fala a mesma linguagem que a nossa alma. Não adianta colocar gasolina num carro que se move a gás. Não adianta colocar gás num carro que se move a gasolina. Não adianta responder a alma com questões físicas. Não adianta responder a alma com prosperidade, porque prosperidade não comunica a alma, são naturezas diferentes. A alma é respondida num só lugar, no santuário de Deus. Santuário de Deus era o lugar onde Deus estava ali representado. Era a habitação de Deus. Deus estava ali. Quando o salmista diz que ele entrou no santuário, ele está dizendo, entrei na presença de Deus. Trouxe Deus para a minha crise. Perguntei a Deus a razão de todas as coisas. Trouxe agora uma pessoa que pode comunicar a minha alma.
É isso que ele vai dizer. Ele vai então perceber que ele tem uma visão da eternidade, porque Deus é eterno, e ele fala assim: compreendi o destino dos ímpios, o fim de todas as coisas. A visão da eternidade faz o salmista compreender o seu presente. Não tem como a gente compreender o que nos acontece agora, se a gente não tiver uma visão macro de toda a eternidade. Muitas das razões do nosso sofrimento, das nossas crises de fé, é porque nós nos esquecemos da visão da eternidade. Se a gente tivesse um botãozinho de liga e desliga, ou então coloca o óculos da eternidade, ou tira o óculos da eternidade, bastava a gente colocar o óculos da eternidade quando estivesse sofrendo, que todo o sofrimento ia embora. Enxergar a vida na perspectiva da eternidade nos faz compreender melhor o presente. Mais à frente ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa, versículo 21 e 22, ele vai dizer assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, no passado, agi como um insensato e ignorante, e a minha atitude para contigo era de um animal irracional. O que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, ele tinha amargura e inveja. Se ele tinha amargura e inveja, era porque ele assume que ele estava agindo com insensatez e ignorância. Na verdade, ele agia dessa forma porque ele era como um animal irracional. Um animal irracional é aquele que vê a vida como algo puramente natural, sem a capacidade de comunhão com Deus. Como um animal que não pensa em Deus, que não sabe pensar, que não sabe ver a vida na dimensão da eternidade. É por isso que essa visão naturalista da vida nos leva à ignorância e à insensatez. E a ignorância e insensatez nos leva à amargura e à inveja. Esse é o grande problema. E a descoberta dele prossegue. Então ele enxerga, primeiro ele consegue descobrir qual é essa vida dos ímpios. Como é que é a vida dos ímpios? A partir da eternidade. Primeiro, a vida dos ímpios em relação ao seu povo. Existe um versículo que fala sobre isso. Ele diz assim, versículo 10: por isso o seu povo, o povo do ímpio, se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. O que acontece aqui é uma constatação evidente de que todo ser humano tem sede. Tem sede. E tem sede de eternidade. Calvino vai dizer que Deus colocou a semente da eternidade no coração do homem. E é isso mesmo. Todo ser humano tem uma sede que só Deus pode suprir. E o que acontece com o povo dos ímpios é as palavras dele, as palavras sedutoras de prosperidade, de sucesso, de saúde, de que vai tudo bem, seduz. E isso acaba de alguma forma atingindo o povo que o ouve e atraindo esse povo. E eles bebem e tentam saciar-se das suas palavras, mas de maneira nenhuma eles conseguem. Eles tentam matar a sede da alma com as coisas finitas. É colocar gasolina num carro a gás. Não vai comunicar. Para eles, para essas pessoas, tudo aquilo que dá certo é o certo. E há uma diferença entre o que dá certo e o certo. Nem tudo que dá certo é certo de se fazer. Pode ser que o ímpio consiga muitas coisas, muito dinheiro, consegue prosperidade, mas será que o caminho para ele chegar lá foi o certo? Para essas pessoas isso tanto faz. Os fins justificam os meios. Tanto faz. Deus não está vendo. Será que Deus vai ver isso? Eu não sou punido por nada. Esse país, tudo pode acontecer nesse país, então vamos fazer mesmo. Vamos fazer o que é errado para conseguir alguma coisa. Na verdade, o que essas pessoas aqui fazem é um culto ao sucesso. O que eles cultuam, na verdade, não é o Deus de Israel. Não é o nosso Deus, não é Jesus. Eles cultuam o próprio sucesso. É ao sucesso que eles adoram. E tudo para o sucesso. Tudo em nome do sucesso. Essa é a vida do ímpio em relação
ao seu povo. Mas como é que é a vida do ímpio com relação a Deus? O texto fala. Ele diz assim: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. A gente fica pensando assim: ora, que bom que Deus vai destruir esses ímpios, né? Vão todos para o inferno. Mas será que é só isso que o Salmo está dizendo para a gente? Ele está dizendo que a vida do ímpio é como um sonho. É um sonho. Você dorme e sonha com aquilo. E esse sonho se desfaz quando você acorda. Um simples barulho de porta batendo dentro da sua casa é capaz de acabar com o seu sonho, não é verdade? Da mesma forma é a vida do ímpio, é a prosperidade do ímpio. Uma simples doençazinha pode acabar com o ímpio, com toda a prosperidade do ímpio. Uma simples bala perdida pode acabar com a paz de uma família próspera. O que ele está dizendo aqui para a gente é que diante da prosperidade, da eternidade de Deus, quando ele entra no santuário de Deus, diante da eternidade, a prosperidade dos ímpios é apenas um sonho, é uma fumaça, é um fantasma. Isso quer dizer que é irreal como um sonho, é passageiro como uma fumaça, e é um fantasma, só tem aparência do mal, mas não faz mal nenhum, porque nem existe. Essa é a prosperidade, é irreal, é passageiro, apenas uma aparência. É a mesma coisa que a gente vai encontrar lá em Eclesiastes. Eclesiastes vai dizer que tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil e é correr atrás do vento. Este é o conceito de vaidade em Eclesiastes. Vaidade é como uma fumaça, é algo que só tem aparência, é algo que logo se desfaz. É aquela fumacinha de que quando está muito frio você fala e sai aquela fumacinha, você para de falar, ela some. Isso é vaidade. E é esse o culto que os ímpios prestam, um culto à vaidade. E tudo que eles têm é vaidade, é correr atrás do vento, é cortar onda, não adianta de nada. Apenas uma simples circunstância adversa pode transformar toda essa prosperidade em nada. Uma simples circunstância que não está nos planos pode mudar a vida dos ímpios. Deus pode fazer, quando ele se levantar do seu sonho, ele faz simplesmente desaparecer o ímpio e toda a sua prosperidade. Essa é a vida dos ímpios, na perspectiva da eternidade. Ele descobre mais ainda, não só sobre a vida dos ímpios com relação aos outros, ao seu povo, não só a vida do ímpio com relação a Deus, mas ele descobre como é a vida do justo com relação ao seu povo. Ele vai dizer assim: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Ele diz assim: olha, se eu tivesse me cooptado, se eu tivesse virado a casaca, se eu tivesse então abandonado realmente a minha fé, se os meus pés realmente tivessem tropeçado, se eu tivesse realmente escorregado e abandonado a minha fé, na verdade, a primeira coisa que ia me acontecer é que eu teria traído a minha própria comunidade. Aos outros tantos que não se curvaram diante da injustiça, não se curvaram diante da estátua de Baal. Outros que permaneceram fiéis, mesmo chegando à conclusão de que vida é injusta. O compromisso com uma comunidade de fé é uma proteção nos momentos de crise. E impede que a gente seja cooptado. O compromisso que nós temos um com o outro não é um compromisso institucional, o seu nome ali no hall de membros da Libertas, não é disso que eu estou falando.
mas um compromisso espiritual profundo que você tem com o seu irmão. Isso sim o motiva, num momento de crise, a não perder a sua fé. Muito pior é passar por crise de fé sozinho. Que motivação nós teríamos se a gente estivesse lutando sozinho? Quão mais difícil seria? Essa é a constatação do salmista. Não é um povo que é seduzido. O povo do salmista não é um povo que é seduzido e tenta matar sua sede com outras coisas que não alimentam, que não falam a mesma linguagem da sua alma. O povo do salmista é aquele que ainda permanece fiel, se alimentando daquilo que realmente pode alimentar a alma, que é a presença de Deus. Na verdade, a riqueza que o justo tem não é uma riqueza material, porque essa não alimenta a sua alma. A riqueza que alimenta a alma é a riqueza do justo, são os seus irmãos de fé. Os seus irmãos de fé é que são a sua grande riqueza. Há uma história de um mártir cristão do primeiro século, que vai dizer que o imperador o capturou e disse: olha, eu quero toda a riqueza que você tem da sua comunidade de fé. Me leve lá na sua igreja e eu vou pegar e vou confiscar todos os bens materiais e toda a riqueza que você e sua comunidade têm. E ele disse: pois não, eu vou levá-lo lá e eu vou te mostrar toda a riqueza. E ele levou então ao local onde a igreja se reunia, e quando ele abriu a porta, estava cheio de irmãos de fé. E ele disse: aí está a minha riqueza. Toda a riqueza que nós temos como comunidade é esse aqui, é o corpo. Somos irmãos. Essa é a maior riqueza que o justo pode ter. São os irmãos de fé. Na perspectiva da eternidade, os irmãos de fé são a maior riqueza que um justo pode ter. E ele descobre uma última coisa, a vida do justo com relação a Deus. Como é que é isso? Ele vai dizer então que sempre estou contigo, o salmista falando para Deus. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. É isso que o salmista fala. Na verdade, a presença de Deus que guia o salmista, que toma ele pela mão direita, que está sempre com ele, que dirige com conselho, que recebe com honras. É essa presença de Deus que sacia todos os outros desejos. Veja essa última frase aqui: nada mais desejo além de estar junto de ti. Quando o salmista entra no santuário de Deus, quando ele coloca os óculos da eternidade, quando ele tem a presença de Deus ali no santuário, ele então percebe que todos os outros desejos que ele tinha, inclusive o desejo de ser igual ao ímpio, todos esses outros desejos são supridos num único desejo: o desejo de estar na presença de Deus. Este é o desejo número 1 da alma humana. Com esse desejo suprido, o homem está bem, independente de qualquer outra situação. Ele pode estar sofrendo, mas ele está com Deus, ele está bem. Ele pode estar passando por um vale da sombra da morte, mas se Deus está com ele, ele está bem. A alma do ser humano é suprida com a presença de Deus. Salmo 23 diz assim: em verdes pastagens me faz repousar. Se referindo então à ovelha que está ali nos pastos verdejantes, como diz a outra versão, e ela está ali fazendo o quê? O que a ovelha está fazendo nos pastos verdejantes? O que ela está fazendo? Está descansando. Isso aqui é uma contradição de termos, gente. Porque uma ovelha, ela nunca descansa em pastos verdejantes. Se ela está em cima do pasto verdejante, ela está comendo, ela não está descansando. Ovelha não para de comer enquanto não sair do pasto verdejante. O pastor leva ela para o pasto verdejante
para ela comer. Depois ela volta para o lugar dela, no curral, porque lá é o lugar dela descansar. No entanto, o Salmo vai dizer que ela está descansando em pastos verdejantes. Sabe o que isso quer dizer? Que a ovelha do bom pastor, nós que somos ovelhas de Cristo, que somos servos de Deus, nós temos a nossa vida completamente saciada. Só pelo fato de sermos ovelhas do bom pastor. O fato de ter Deus como nosso pastor é quem sacia a ovelha. Não é o pasto verdejante. O pasto verdejante apenas descansa. Em cima de todos esses outros desejos, há apenas descanso. Porque o que mata a fome da ovelha não é a grama, é a presença do pastor. É a presença do pastor. O justo, a honra do justo, é a presença de Deus, que o sustenta e o dirige. Essa é a grande honra. Essa palavrinha que diz aqui, tu me diriges, depois me receberás com honra. Essa palavrinha receberá tem um sentido melhor no original de leva-me contigo. Me conduz. Então ele me conduz com honra, à medida que eu tenho a tua presença. A honra do justo é a própria presença de Deus que o sustenta e o dirige. Agora acho que voltou aqui. Beleza. Qual é a conclusão disso tudo, gente? A conclusão é que o salmista tinha uma dúvida, e ele confessa essa dúvida. E ele então faz uma grande descoberta, e por isso ele confia no Senhor. Ele tem a dúvida causada pelo sofrimento dos bons, pela prosperidade dos maus, mas ele ao mesmo tempo confia em Deus, porque ele então entrou no santuário e consegue perceber a sua vida com os olhos espirituais. E agora ele enxerga o justo, ele enxerga o ímpio a partir da eternidade, e ele enxerga a si próprio, o justo, a partir da eternidade. No entanto, essa dinâmica de dúvida e confiança continua sempre presente no nosso coração. Há uma história no Novo Testamento, lá em Marcos 9, de um pai que chega a Jesus e diz: olha, o meu filho está endemoniado, vem, por favor, cura o meu filho. E ele diz assim: olha, você crê? Jesus pergunta. E a resposta do pai é essa aqui. Veja que resposta interessante. Eu creio, mas faz o seguinte, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ué, mas ele não disse que cria? Essa é a dúvida e a confiança permanecendo juntas sempre. Essa é a dinâmica de vida. E quando a vida apresenta injustiças para a gente, vem sofrimento junto. E o sofrimento traz dúvida. Mas nós podemos dizer, nós cremos. Ajuda-me, Jesus, na minha incredulidade. Essa é a resposta correta, esse versículo, o salmo todo, é a resposta correta que o filho mais velho da parábola deveria dar ao pai. É essa: pai, olha, eu quero entrar, eu confio no Senhor, mas faz o seguinte, ajuda-me, porque eu não estou conseguindo. Ajuda-me a entrar em casa, ajuda-me a confiar no Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me a entender a vida a partir da eternidade. Para a gente finalizar então, duas conclusões. Primeiro, a base da nossa fé, da fé cristã, não está numa vida justa, ou na justiça da vida. E aqui eu estou falando justiça da vida, nessa expectativa que nós temos de que tudo que é bom vai acontecer aos bons, e tudo que é mal vai acontecer aos maus. Não, essa não é a base da nossa fé. A base da nossa fé é o relacionamento que nós temos com o pastor, com Deus. Essa é a base da nossa fé. Independente do que aconteça, independente de quão injusta a vida lhe pareça, o relacionamento com Deus e o desejo que você tem de relacionar-se com Ele é que vai determinar a sua fé. Você deseja estar com Cristo?
É isso que determina a sua fé. Não é se você tem dúvida ou não, mas é o seu desejo. Eu desejo entrar para a festa. Eu desejo estar com Cristo. A presença dele me dá prazer. É isso que determina o sucesso da nossa fé. A presença e o nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, para o cristão, para mim e para você, as circunstâncias são menos importantes do que as atitudes. Ou seja, o que nós passamos é menos importante do que o como nós passamos. O que você está passando, se é bom, se é ruim, se é justo ou se é injusto, não é tão importante quanto o como você vai passar por todos os momentos da sua vida. Sejam aqueles injustos, sejam os justos, sejam os felizes, sejam os sofrimentos. Como você vai passar por ele? Ainda permanecendo na presença de Deus ou não? Seus pés, no final desse sofrimento, você vai dizer como salmista, meus pés quase tropeçaram, eu quase escorreguei, ou de fato você vai dizer, não, eu escorreguei, eu abandonei a fé. A minha oração, e eu espero que a sua também, seja a de que Deus sustente os seus pés. Não deixe que você, em momento nenhum, tropece. Abandone, mesmo que a dúvida venha. Não tropece, não caia. Permaneça firme na fé. Porque o que vale a pena é a presença de Deus. A quem temos nós, no céu ou na terra, além de Jesus, além de Deus. Não temos mais nada. Aliás, ninguém tem mais nada. Os ímpios pensam que têm, mas tudo que eles têm é como um sonho, é irreal. E a qualquer momento pode se acabar. Nós reconhecemos que não temos nada. A diferença entre o justo e o ímpio é que o justo reconhece que não tem nada. O ímpio não. Essa é a resposta de Pedro, que disse assim, Jesus disse para Pedro assim, vocês também querem ir como os outros? Querem me abandonar? E Pedro diz assim, Jesus, para onde nós iremos? Nós não temos mais ninguém além do Senhor. Não há lugar para se estar longe de Deus. Não existe lugar longe de Deus. Existe uma consciência que despreza a Deus e existe a consciência que leva a Deus em consideração. Existe aqueles que enxergam um mundo de forma natural e existem aqueles que enxergam o mundo de forma sobrenatural. Aqueles que percebem que existe algo além daquilo que vimos e tocamos. Existe um Deus, existe uma vida que é espiritual, que vai muito mais além do que nós podemos prever aqui nessa terra, do que nós julgamos ser justo ou injusto. Por isso, o como você passa pelos sofrimentos da sua vida, pelas dúvidas da sua vida, é muito mais importante do que o que de fato acontece na sua vida. Que Deus nos abençoe.